Amados irmãos, pega a sua Bíblia agora, sentado mesmo como vocês estão, e abra comigo no livro dos Salmos, nos Salmos de número 5 da Bíblia Sagrada. E vamos começar a falar um pouco sobre esse salmo hoje. Livro dos Salmos, Salmo de número 5. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, atende à minha meditação, atende à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei, porque tu não és um Deus que tenha prazer na iniquidade, nem contigo habitará o mal. Os loucos não pararão à tua vista. Aborreces a todos os que praticam a maldade. Destruirás aqueles que proferem a mentira. O Senhor aborrecerá o homem sanguinário e fraudulento. Mas eu entrarei em tua casa pela grandeza da tua benignidade, e em teu temor me inclinarei para o teu santo templo. Senhor, guia-me na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana diante de mim o teu caminho, porque não há retidão na boca deles. O seu íntimo são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Declara os culpados, ó Deus. Caiam por seus próprios conselhos. Lança-os fora por causa da multidão das suas transgressões, pois se revoltaram contra ti. Mas alegrem-se todos os que confiam em ti. Exultem eternamente, porquanto tu os defendes, e em ti se gloriem os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoarás ao justo, circundá-los-ás da tua benevolência como de um escudo. Amém, queridos? Amados irmãos, os Salmos de número 5, os irmãos puderam perceber que é uma oração do rei Davi. E essa oração, preste bem atenção, é uma oração que dá continuidade, é uma continuidade dentro do assunto que nós já tratamos nos Salmos 3 e 4. Aqui o que nós temos é uma crescente situação de iniquidade, de maldade, de mentiras, de violência, de maledicência, de crimes cometidos por ímpios. E em meio a isso tudo, o rei Davi, de forma eloquente, de forma eloquente, ele se recorre a Deus. E esse salmo ele traz por epígrafe Deus aborrecendo os ímpios e Deus abençoando os justos. Não é, irmãos? É um começo de um salmo que começa com uma grande oração dirigida a Deus e termina com uma grande declaração de fé diante do Senhor. Tá certo? Então vamos começar a analisar esse salmo. Em primeiro lugar, os irmãos vão observar que o rei Davi, ele começa a nos ensinar como nós devemos orar. Preste atenção que ele diz assim: dá ouvidos às minhas palavras, ó Senhor, e atende à minha meditação. Essas palavras aqui, elas também são traduzidas, eu estava observando, a palavra meditação também é traduzida por gemido. Então o rei Davi começa o salmo dizendo: Senhor, dá ouvidos às minhas palavras e atende o meu gemido. Os irmãos vão perceber que aqui nós temos duas situações. Nós temos as palavras e nós temos o gemido. E você vai observar que cada uma dessas palavras, elas são, digamos assim, o pano de fundo ou o ambiente de duas situações diferentes.
Por exemplo, quando o salmista, Robson, ele faz menção a palavras, ele está falando de raciocínio, ele está falando de algo que é planejado, algo que é dito com muito cuidado. Quando ele diz, dá atenção, Senhor, às minhas palavras. E preste atenção quando ele diz, atenta ao meu gemido, ou atende o meu gemido, ou a minha meditação. Nós observamos que há um pedido de socorro, há um momento de desespero. A primeira coisa que a gente aprende aqui, observando isso, é a maneira como nós devemos orar. Porque você preste bem atenção, que tanto quando nós elaboramos palavras, quando nós estamos em desespero, nós, irmãos, falamos com Deus de todo o coração. Você observa, se você para e pensa nas palavras que você vai falar com alguém, significa que você está trabalhando com o coração. Quem é que coloca palavras, mede palavras para dizer sem ser do coração? Se você mede palavras é porque é algo que você raciocinou muito. E se você raciocinou muito para falar é porque você respeita quem está ouvindo. E preste bem atenção que quando você fala com desespero, você também fala de coração. Então, o que nós aprendemos aqui é que às vezes a nossa oração ela é feita com palavras articuladas. Mas às vezes também a nossa oração é feita com gemidos. Mas preste atenção que o que tem em comum é que ela é de coração. E aí eu quero trazer de volta o assunto aos irmãos. O que é oração? Oração é uma conversa sincera com Deus. E por que uma conversa sincera? Não é simplesmente uma conversa. Porque na oração ninguém mente. Você já viu alguém mentir, por exemplo? Alguém omitir alguma coisa quando se ajoelha diante de Deus? Não mentem, irmãos. As pessoas mentem diante dos homens, diante das pessoas que estão ouvindo. Ou omitem, ou acrescentam, ou mentem, ou desmentem. Mas diante de Deus todos falam a verdade. A primeira oração, e aí a primeira coisa sobre oração, nós não podemos cair no erro de deixar a nossa oração se transformar em algo automático. No automático, chegar na igreja, dobrar o joelho, boa noite Jesus, e sentar no banco, e aquilo ali parecer que está tudo bem. Não está. Jesus quer ouvir de nós o que nós temos em nosso coração. Eu poderia falar aqui e fazer uma pergunta, irmão, quando você chega na igreja, você ainda tem o bom costume de dobrar o joelho e orar? Será, irmão, que nós estamos fazendo isso? Porque a primeira vigília foi sofrida para a oração, não foi? Eu coloquei o povo de joelho, quando foi com 20 minutos eu olhei todo mundo sentado, aí eu disse assim, irmãos, vamos dobrar os nossos joelhos para orar. E dobrou o joelho 90% da igreja. Teve muitos que não dobraram mesmo assim. Mas quando foi com mais 20 minutos, já estava todo mundo assentado de novo. Não sei se cansado da oração ou simplesmente sem costume de orar. Sabe por que a gente dobra o joelho quando a gente vai orar? É porque nós reconhecemos a autoridade daquela pessoa que nós estamos orando. Eu vou já falar sobre isso. Por enquanto, eu quero falar para você o seguinte: que nós não podemos perder o costume de abrir o nosso coração para Deus. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho uma pessoa para abrir meu coração. Mas você não é crente? E o que você acha que Deus é na sua vida? Deus na nossa vida é o nosso melhor amigo, irmãos, é o nosso Deus. Para Ele nós lançamos palavras sinceras. Por exemplo, um irmão chegou para mim outro dia e disse assim, há muito tempo isso. Ele disse assim, irmão Mário Sérgio, eu nem era diácono ainda, de onde a gente veio, não é, Álvaro? Para ser auxiliar de trabalho tem que ser casado há alguns anos. E não pode ser solteiro. E o irmão chegou e disse assim, irmão Mário Sérgio, eu tenho uma questão, é porque eu estou devendo muito. Será que Deus escuta minhas orações? Porque eu fiz uma dívida muito grande que eu não posso pagar?
Eu disse: rapaz, a Bíblia diz que o que se arrepende e deixa alcança misericórdia diante de Deus. Pense numa coisa que Deus vai fazer, é lhe perdoar, se você dobrar o joelho e disser assim: Senhor, o Senhor sabe, eu também sei, que a dívida que eu estou tendo que pagar agora e nem não tenho condições de pagar, é fruto do meu descontrole, é fruto da minha própria iniquidade, é fruto do meu próprio erro. Mas diante de Ti eu abro o meu coração, pedindo perdão pelo meu pecado e pedindo a Ti ajuda para pagar essa dívida. Você sabia que Deus abre porta? Você sabia que Deus vai dar condições, ou pelo menos a estratégia para a dívida ser paga? Sabe por quê, irmãos? Deus se agrada quando nós somos sinceros com Ele. É assim, a igreja em momento algum pode ser confundida com o teatro. Nós não estamos no teatro, nós estamos na casa de Deus. E Deus é real, Deus não é mentira. Deus não é uma energia, uma força, não. Deus é Deus, meu irmão. Ele é real, Ele está no nosso meio. Por meio do Espírito Santo, Ele está no nosso meio. Agora, eu falei na terça-feira passada que Ele mandou chamar pessoas, mesmo sabendo o problema delas. E Ele disse assim: o que você quer que eu faça? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus quer sinceridade da gente. Você está falando a Deus com sinceridade? Tem pessoas que perguntam: pastor, eu não tenho palavras para orar. Eu digo: é porque ninguém nunca lhe ensinou a orar. Oração é uma conversa sincera. Converse com Deus como se você estivesse conversando com a pessoa que você tem mais consideração. Então, agora lembre-se que Deus é Deus, Ele sabe de tudo. E quando você começar a conversar com Deus, você vai entender o que é conversar com Deus. A primeira coisa que eu quero falar é como orar, irmãos. Como orar, não é? Você observa que as palavras não são a essência, mas elas são a roupagem da oração. Nós temos exemplos de pessoas que nem proferiram palavras na Bíblia quando oravam. Mas a Bíblia Sagrada diz que os olhos do Senhor estavam voltados à sinceridade daquela pessoa, que não saía palavras da boca dela. Todo mundo conhece a história de Ana, mãe do profeta Samuel, o último dos juízes. E está lá Ana, a Bíblia diz que ela só balbuciava. Só se viu os lábios de Ana se mover. E o sacerdote, quando olhou para ela, teve que pôr embriagada na presença de Deus. Nem o sacerdote entendeu que Ana orava, mas Deus entendeu e concedeu o desejo que estava no coração dela. Sabe por quê? Não saiu uma palavra, mas o coração dela estava em sinceridade diante de Deus. Irmão, nada que a gente faz de Deus pode faltar a sinceridade. O batismo no Espírito Santo, vocês já viram coisa mais que o povo leva mais na brincadeira do que o batismo no Espírito Santo? Eu não digo aqui na igreja, eu falo no sentido geral, que tem de pessoas fazendo coisa errada, brincando, nem vou dizer o que faz fora da igreja, mas quando chega na igreja, está falando em línguas estranhas. Você veio do lugar de onde eu vim. E num dos cultos da restauração, o pastor Santana se colocou de pé e disse assim, ele pegava o microfone e dizia: digam, breve no céu Jesus há de aparecer. Vocês ganharam também, né? E depois disso ele dava a paz do Senhor. Saúda a todos com a paz do Senhor. E ele gostava que a igreja dissesse a paz do Senhor. Lá não dizia amém, dizia paz do Senhor, por outro motivo. E ele, uma vez, no culto da restauração, disse: vamos orar para Deus batizar no Espírito Santo. O grupo Jeová Nissi tinha cantado aquele movimento no culto da restauração. Ele disse: agora vamos orar para Deus batizar no Espírito Santo. Ele disse: fiquem de pé os que são batizados no Espírito Santo. Aí ficou de pé a multidão. Aí ele disse bem assim, olhou para o povo, aquele morenão, botão, imponente, disse assim: eu mandei ficar de pé
Só os que são batizados no Espírito Santo, os demais sempre. Sentou algumas pessoas. Aí ele disse assim: irmãos, eu vou falar pela terceira e última vez. Somente aqueles que são genuinamente batizados no Espírito Santo, com a evidência do falar em outras línguas. Aí tem um vozeirão, né? Coloquem-se de pé. Os demais sentem. Aí ficou bem pouquinha gente em pé. Aí ele disse: pronto, agora os demais vamos orar para Deus batizar todos os demais que ficaram sentados. Depois ele disse: porque Deus me mostrou que tinha muita brincadeira. Quer ver uma coisa, irmão? Você observa, não estou querendo esfriar ninguém, não. Eu estou dizendo que diante de Deus nós temos que andar em sinceridade. O que adianta, né, a gente maquiar tanta coisa e quando Jesus voltar a gente ficar? Primeira lição do rei Davi irmãos, é a maneira como orar. E aqui ele chama a atenção: dá ouvido às minhas palavras, Senhor. Significa também que as nossas palavras que são dirigidas a Deus, elas precisam ser trabalhadas. Não são qualquer palavra que a gente diz a Deus. Quando a gente vai falar com Deus, a gente não fala gíria. Tinha uma cantora aí famosa, que um tempo ela chamava o cara lá de cima. E tinha algumas pessoas de alguns departamentos que chamavam: vamos aqui, viemos adorar o cara lá de cima. Não, tem alguém trabalhando no teto da igreja que não é crente? Que a gente está chamando de cara? Porque se for Deus, as palavras precisam ser medidas. Concorda comigo, irmãos? É Deus, né, irmãos? Mesmo aquelas que saem com gemidos, elas saem com tanta sinceridade, com tanta verdade. Não é verdade? A gente precisa atentar para isso. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras. Aí vem aquela pergunta para eu passar para o próximo ponto: será que Deus está dando ouvido às palavras que a gente está falando com Ele? Será que Deus está atentando ao nosso gemido? Será que a gente está se esforçando, Léo? Não é? Você imagina, Mateus, se a gente não coloca uma petição ao excelentíssimo Senhor, doutor, juiz de direito, ele não lê. Não é? Não lê. Agora, para quando o assunto é Deus, as pessoas querem chegar diante dele com qualquer palavra. Não se chega diante de Deus de qualquer maneira, com qualquer palavra, com qualquer gemido. O rei Davi, ele está chamando a atenção de Deus: dá ouvido, Senhor, às minhas palavras, e atenta ao meu gemido. Aí o verso de número 2, ele vai dizer assim, aliás, ainda no verso 1 e 2: a quem nós devemos orar? Ele diz: atende a voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Você observa alguns aspectos aqui interessantes da oração do rei Davi. Porque o rei Davi era rei. Ele tinha, não é, irmãos? Ele não tinha semblante de rei. Ele não tinha desejo de ser rei. Ele era rei. Mas você observa que quando o rei Davi se dirige a Deus, ele reconhece: atente à voz do meu clamor, Rei meu e Deus meu, pois a ti orarei. Sabe a quem é dirigida a nossa oração? A Deus. Primeiro, o cuidado com as palavras e com o gemido. Ambas devem sair do coração. Segundo, a quem dirigir as nossas orações? A nossa oração deve ser dirigida a Deus. Hoje eu conversava, eu e Thaisa, com a irmã, e a irmã disse que chegou numa igreja e tinha 2 irmãos orando. E ela disse: era interessante a oração, porque os irmãos oravam, todo culto eles oravam discutindo um com o outro. Um começava a orar ali do lado, aí dizia: Deus, chega aqui, abençoa a minha vida. Aí o outro dizia: abençoa, Senhor, esse povo que ora alto não tem sabedoria. Aí o outro de lá dizia: Senhor, o Senhor não é surdo. Aí o outro de lá dizia assim: mas também não é perturbado. E começavam os dois, no lugar de orar, discutindo na oração. Eu vi outro caso, uma outra igreja que eu dirigi, que tinha um irmão que ele falava mal do bairro inteiro quando dobrava o joelho.
Ele dizia bem alto: Senhor, chega na minha casa, minha irmã está fazendo coisa errada, meu irmão está assim, assim, assim. Lá agora, naquele lugar, ele está de tal maneira, fulano está enganando não sei quem. De joelho, meu irmão, na igreja, orando. Todo mundo sabia da vida, todo mundo por causa daquele irmão. São pessoas que não são instruídas acerca da oração. Oração é uma conversa sincera, eu falei das palavras e do gemido, com Deus. A nossa oração é uma conversa, irmão, de baixo para cima. Aí Deus responde de cima para baixo. A gente precisa saber se nós estamos falando com Deus. Você vê o cuidado do rei Davi. Ele diz: atenta à voz do meu clamor. Porque ele sabe que se Deus não quiser ouvir, você imagina, se você conversa com qualquer outra pessoa que não é com Deus. Você já viu pessoas, eu acho que aqui na igreja não tem, que prefere ir para a casa do profeta do que ir para a casa de Deus, do que vir para a igreja? Não, eu vou lá para a irmã fazer uma oração poderosa por mim, ou irmão vidente lá fazer uma oração poderosa por mim, porque ele tem poder. Irmão amado, a oração é uma conversa com Deus. O mesmo Deus que aquela pessoa fala é o Deus que nós falamos, e Ele atende também o nosso clamor quando a gente clama a Ele. Ninguém pode desvirtuar disso. Fale com Deus. E tem um detalhe, eu estou falando de Deus. Aí vem a questão do respeito. A história do cara que eu falei agora há pouco. Não é, irmãos? Como se dirigir a Deus? Deus não é meu, Deus não é bicho, Deus não é cara. Deus é Deus na nossa vida. O rei Davi diz assim: Rei meu e Deus meu. Ou seja, ele reconhece a grandiosidade de Deus. Eu fui líder de mocidade, que tem vários jovens sentados aqui hoje. Eu fui líder de mocidade. E os jovens da minha mocidade eram animados, meu irmão. Como daqui. Se você quer ver uma coisa bonita, vem para o Refúgio Jovem na sexta-feira. Vocês vão ver como é um ambiente bonito aqui, animado, cheio de Deus. Eles eram animados, mas eles não eram profanos. Não tem uma diferença entre o ânimo e a profanação? Porque tem pessoas que pensam que para ser animado tem que ser profano. Não, senhor. Deus é Deus, se refira a Deus como Deus. A oração é para Ele. E tem mais, só existe um mediador entre Deus e os homens, e Ele se chama quem? Jesus Cristo. Nós não precisamos de profeta, nós não precisamos recorrer a ninguém. Sabe o que a gente precisa? Aprender de novo a dobrar o nosso joelho e dirigir uma palavra sincera àquele que pode resolver o nosso problema. Você sabia que por causa disso tem muita gente fraca? Tem muita gente que não é supersticiosa, pelo amor de Deus, né? Vem cá, Mike, levanta, rapaz, levanta, tô morrendo. Vai, rapaz, tu não me socorre não, Gabriel, que filho é tu. Vai, bota a mão na minha cabeça rápido, mas não morro. Agora eu estou aliviado. Jesus. Obrigado, Mike, por ter botado a mão na minha cabeça. Obrigado. O homem profeta botou a mão na minha cabeça. Irmão amado, isso é idolatria. Sabe o que é que o crente faz? Eu vou fazer como é que o crente faz. O crente vai de joelho, dobra o joelho na presença de Jesus. Senhor, o Senhor sabe como eu estou perturbado na minha alma. O Senhor sabe, Senhor, como eu não consigo com minhas próprias forças. Mas eu creio que o Senhor, na sua grandiosidade, o Senhor pode trazer alívio para a minha alma, alegria para o meu coração, sorriso de volta nos meus lábios e a presença do Teu Espírito Santo alegrando a minha vida. Irmãos, você sabia disso? Em nome de Jesus. Você sabia que se nós fizermos isso, a nossa vida vai ser diferente? Tem muita gente que não faz mais isso. A nossa oração é dirigida a Deus. Aprenda isso. A nossa oração é dirigida a Deus. Quando eu estou orando por um irmão aqui, agora eu vou orar por você. Quando eu estou orando por um irmão aqui, eu não estou dizendo, Michael, seja agora liberto. Sai, Michael. Não, eu estou dizendo, Senhor,
Abençoa a vida de Michael. A imposição de mãos, ela é bíblica. Abençoa a vida de Michael, Senhor. Teu servo está precisando de uma providência da tua parte. Eu estou falando com quem? E eu estou apresentando a vida do servo de Deus, falando com Deus. Não é que eu seja o homem do não. Eu estou falando com Deus, e Deus que tem poder, Ele vai atender as nossas orações e vai abençoar a vida do seu servo. Você concorda comigo? A gente precisa saber disso, para a gente não ser enganado nem pelas pessoas maliciosas, nem por aqueles que têm falta de sabedoria. Não é verdade? Primeiro, como deve ser, o coração deve ser sincero. Segundo lugar, a quem orar. Terceiro lugar, você vai observar uma coisa muito bonita do rei Davi. Quando orar, ele diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz. Ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti e vigiarei. Vigiar eu vou falar depois. Mas você observa que o Senhor, ele ocupava o trono do coração do rei Davi, e ele ocupava o topo da agenda do rei Davi. Você vai observar, eu falei nos salmos passados, que antes de qualquer coisa o rei Davi orava. Quando orar, ele diz assim, é primeiro que tudo: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. A prioridade na nossa vida, irmãos, a nossa comunhão com Deus, a nossa conversa com Deus, a nossa oração. Eu não vou perguntar, você não vai responder, mas você está orando todo dia de manhã. Prioritariamente, a primeira coisa que você faz é orar a Deus, porque é o que a Bíblia está dizendo. O rei Davi, ele tinha muita coisa para fazer, irmãos, mas ele não saía para fazer tudo o que ele tinha para fazer antes de conversar com Deus. Para Deus a gente não dá sobra de nada. Para Deus a gente entrega o melhor, as primícias. Para Deus, por isso quando a gente chega na igreja, a primeira coisa que a gente faz deve ser falar com Deus. Deve ser conversar com Jesus. O melhor glória e a única pessoa que recebe é Deus nesse lugar. Nenhum homem aqui tem direito de receber glória. E a oração é completamente dirigida a Ele, prioritariamente. O Charles Spurgeon, ele diz assim, que a oração deve ser a chave do dia e a fechadura da noite. Ele diz também, que a devoção tem que ser a estrela da manhã e também a estrela da noite. E amanhã, você observa que a expressão do rei Davi aqui, pela manhã ouvirás a minha voz, ele é um termo militar, que revela a postura do rei Davi em relação à oração. Você vê, o rei Davi acordava com reverência diante de Deus. Né, irmãos? Quando orar, prioritariamente nós devemos orar. Aí eu vou terminar dizendo assim: o rei Davi não era apenas fiel, mas também ele era uma pessoa organizada e sistemática. Você sabia que o crente tem que ser organizado, extremamente sistemático? Principalmente no assunto que relaciona a vida do crente para com Deus. Ele deve ter todos os dias, não é, irmãos, o bom costume de orar e conversar com Deus que ele serve. Sistematicamente conversar com Deus. Depois de conversar com Deus, qual a minha prioridade? Ler a palavra de Deus. Mas eu vou parar na oração. O rei Davi, ele não só dava prioridade à conversa com Deus, como também ele demonstra ser sistemático. Quando ele diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor, pela manhã me apresentarei a ti. Você observa, ele chegava antes de tudo, se apresentava a Deus. Eis-me aqui, Senhor, obrigado, eu estou aqui. Diante de ti, eu me apresento, eu me coloco à disposição. Irmãos, aí vem a pergunta: e a nossa vida? Presta atenção que o assunto é meio pesado, porque quando cobra da gente, aí se torna um pouco mais pesado. Mas é para a nossa sobrevivência.
Tem pessoas que não têm vida de oração. Tem casais que estão em luta, em batalha, simplesmente porque não oram mais juntos. Tem mãe que não ora mais pelo filho, tem filho que não ora mais pelos pais. E não ora mais de jeito nenhum. Né, irmãos? Tem aqueles que confiam na sua própria força. Eu sou inteligente, eu sou o máximo, eu tenho força, eu tenho capacidade. Você só tem porque Deus lhe dá. E tem uma coisa, eu ouvi uma vez uma crítica de um pastor a uma pessoa no rádio. Não vou dizer em que cidade foi, mas não foi aqui em Joinville. Quando aquela pessoa disse assim: Mário, aquela pessoa ali tem muita voz, mas não tem miolo. Aí eu disse: como é isso? Ele disse: tem muita voz, mas não tem miolo. Você observa que a voz tem uma entonação bonita, mas as palavras que saem dali demonstram, fala tanta coisa desnecessária que demonstra que aquela pessoa ali não tem a mínima intimidade com Deus. Você concorda comigo que de tanto você se alimentar, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Você concorda comigo que se você conviver no meio de pessoas que chamam palavrão, daqui a pouco você vai chamar palavrão também? Porque você se alimenta do palavrão. Você concorda comigo que se você tiver uma vida de oração, quando você começar a falar, as pessoas vão perceber que você é diferente? Alguém já julgou você pela maneira como você fala? Tipo assim, você falar e a pessoa dizer: você é crente? Já aconteceu isso? Porque as palavras que a gente profere no dia a dia, elas se assemelham à palavra que a gente pronuncia prioritariamente com Deus. Quando a gente fala com Deus, a gente aprende a falar com as pessoas que estão em nossa volta. É por isso que, primeiro que tudo, nós devemos nos colocar diante de Deus. Agora, para eu terminar o assunto de hoje, eu terminar o ponto bem no horário. A última coisa de hoje, lá no final do versículo 3, que o versículo 3 diz assim: pela manhã ouvirás a minha voz, ó Senhor. Pela manhã me apresentarei a ti. Aí o versículo termina: e vigiarei. Em outras versões diz assim: pela manhã me apresentarei a ti, e diz assim: e ficarei esperando. Não é vigiar e ficar esperando. Sabe o que significa isso aqui? É que o rei Davi está ensinando para a gente que a nossa oração não é uma entrega total e irresponsável. A gente precisa ter a consciência de que depois que nós orarmos, nós vamos ouvir a resposta de lá para cá. E o rei Davi, ele estava orando com fé que a resposta chegaria. Quando ele diz assim: eu orarei e ficarei esperando, ou vigiarei, ele está dizendo para a gente o seguinte. Aí você vai ver que o contexto é esse, eu não estou inventando nada. Ele vai dizer: eu vou orar ao Senhor, seja por palavras ou gemidos, eu vou me dirigir a Deus, Deus meu e Rei meu. E ele diz assim: e eu vou ficar esperando a resposta. Sabe por quê? Porque ele tinha fé de que quando ele orasse a Deus, Deus ia responder a sua oração. A pergunta que não se deixa calar para a gente terminar agora é se nós estamos esperando a resposta de Deus àquilo que nós estamos pedindo para Ele. Porque se nós não estamos esperando, preste atenção que a gente se assemelha àquelas pessoas que não têm Deus. Como são as pessoas que não têm Deus? Elas não buscam a Deus. E aí, o que é que elas fazem? Se ela tem um problema muito grave, ela vem à igreja e ela se faz a oração, e faz o sinal da cruz, e faz a oração, seja lá o que for, e agora diz: pronto, já fiz a minha obrigação, agora eu vou embora. E torna a fazer tudo errado novamente. Você observa que na vida do crente é diferente. Eu oro, mas agora eu vou esperar a resposta de Deus.
Aí vem o restante do salmo, porque o restante do salmo vai falar em iniquidade. Aí o salmista vai dizer assim: Deus não responde iniquidade. Ou seja, se nós tivermos cuidado com as palavras e os gemidos, se nós tivermos cuidado de nos dirigir a oração a Deus, agora nós vamos ter cuidado de que a resposta de Deus vai chegar até a gente. Quer ver eu provar isso na Bíblia? Você lembra da oração de Daniel? Daniel, desde o primeiro momento que se pusestes a orar, que são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou entre a resposta e Daniel. Me diga o seguinte: se Daniel tivesse orado no início das semanas, ele foi lá, orou, dobrou o joelho, e ele se levantou e saiu. Pronto, eu orei, já entreguei tudo a Deus, agora Deus quiser ele faz, se não quiser ele é Deus do mesmo jeito, e eu vou sair, pronto, acabou. Me diga uma coisa, a resposta teria chegado a Daniel? Sabe por que a resposta chegou a Daniel? Porque Daniel foi perseverante na oração. Aí agora, quando diz assim, e vigiarei, fala na nossa postura depois de se dirigir a Deus. Aí eu vou fazer uma pergunta para os irmãos para terminar. Quem tem um encontro com Deus sai da mesma maneira? Quem tem uma conversa com Deus sai da mesma maneira? Sai diferente, meu irmão. Se a nossa conversa foi com Deus, a nossa maneira de proceder agora vai ser diferenciada. E alguém vai dizer assim: por que você está diferente, Vitor, desde que você foi na igreja? Aí o Vitor vai responder: é porque eu falei com Deus e eu estou agora esperando a resposta de Deus. Deus não vai responder se nós tivermos iniquidade. Deus não vai responder se a nossa vida for uma mentira. Deus não vai responder, irmão, se nós não andarmos em sinceridade diante dele. Não. A nossa vida precisa ser... Você sabia que o conchavo é uma coisa que acontece entre duas pessoas secretamente? Eu não sei. Ninguém que está fazendo conchavo, nem quero saber, diante de Deus. Mas Deus sabe. Você sabia disso? Eu não sei. Cuidado com o seu coração. O que adianta orar e sair da mesma maneira? Tem que cuidar com o pensamento. E se pensar alguma besteira, tem que dizer: Senhor, arranca esse pensamento da minha cabeça, porque eu sou templo teu e morada do teu Espírito Santo. Eu orei, mas depois de orar, eu não vou voltar à iniquidade. Eu vou esperar a resposta do céu para a minha vida. E eu vou dar um conselho de Deus para você. Se você esperar a resposta de Deus em santidade, da mesma maneira, com a mesma sinceridade que você usou quando você se dirigiu a Ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pessoas que usam de sinceridade para buscar, mas não usam de sinceridade para esperar a resposta. Se você usar da mesma sinceridade, tenha certeza que a resposta virá. Eu vou terminar lhe fazendo uma pergunta essa noite, para nós fazermos uma oração a Deus. O que você trouxe? Quais são as suas necessidades essa noite? Quem sabe não entrou alguém aqui essa noite em desespero. Porque às vezes, não é? A pessoa vê, Antônio, a gente pregando, a gente orando, e às vezes as pessoas não imaginam o desespero que há na nossa alma. Você entrou aqui essa noite desesperado, precisando da resposta de Deus. Eu lhe convido nesse momento a orar a Deus e a esperar a resposta de Deus, porque a resposta virá em nome de Jesus. Eu não sei o que você está pedindo, mas eu sei que o Deus que responde, Ele está nesse lugar essa noite para responder às nossas orações. Coloque-se em pé nesse momento para nós orarmos a Deus. Nós oramos com palavras sinceras, nós oramos a Deus. Aleluia, nós esperamos da parte de Deus a resposta. E em nome de Jesus a resposta virá essa noite sobre a nossa vida.